Setembro Roxo, e entre as doenças lembradas por esse mês temático está a fibromialgia, que afeta a musculatura causando dor. Vamos chamar o repórter Alex Murphy ao vivo para bater um papo com a gente sobre esse assunto. Alex, bom dia para você. O que muita gente que tem fibromialgia relata é a demora para se fechar um diagnóstico e aí o profissional dizer, você realmente tem fibromialgia e a gente vai tratar de qual forma. Esse seria hoje o grande desafio quando a gente fala de fibromialgia? É verdade, viu, Renata? Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Manhã Cidade. Realmente, é porque o diagnóstico ele precisa de alguns estudos, né? Algumas avaliações. Por isso que às vezes realmente demora, né? Porque tem que ser um diagnóstico preciso, por se tratar de uma doença crônica, né? Mas sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a doutora Viviane Vasconcelos, ela que é reumatologista, e vai explicar melhor para a gente agora sobre a doença, tratamento, né, diagnóstico, tudo relacionado à fibromialgia. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Conte para a gente primeiro, o que é a fibromialgia? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. A fibromialgia, ela é uma doença que tem como característica principal a questão das dores em todo o corpo, né? É uma doença que é crônica, ela não tem cura, mas ela tem o tratamento. E fora as dores, ela vem associada também a outras questões importantes, como alterações do sono. Então, às vezes o paciente tem muita fadiga, já acorda cansado, como se não tivesse dormido direito, alterações de concentração, memória, ele tem também uma associação com dores de cabeça, dormências. Então, é uma doença que envolve várias outras áreas do corpo que não só as juntas, né? Não são só as dores que estão implicadas na fibromialgia. Por isso que há uma demora, às vezes, no diagnóstico, né? Por tantos problemas que acometem a doença, né? Isso. E também por não se ter um exame específico que comprove aquela doença, né? O diagnóstico da fibromialgia, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, é com base no que o paciente refere ao médico e no exame físico. Os exames, às vezes, auxiliam a gente a excluir outras causas para aquela dor. Doutora, a doença ela tem relação algo genético, histórico familiar? A gente não sabe exatamente um gene específico para ela, mas sabemos que tem uma relação familiar importante. Então, quem tem uma história de fibromialgia na família tem mais chances de desenvolver a doença. Não quer dizer que quem não tenha nenhum relato de fibromialgia na família não vai desenvolver. Então, pode também ocorrer em quem não tem nenhum histórico familiar dessa doença. Vamos lá, a pessoa foi diagnosticada com um problema, com a doença, o tratamento? O tratamento envolve tanto questão de medicamentos, que aí vai de acordo com os sintomas apresentados, e aí o médico avalia qual a melhor opção para aquele paciente, tá? Como também a parte de tratamento não medicamentosa. E esse daí é tão ou mais até importante do que o medicamento, que é a questão da atividade física, da questão de, às vezes, um acompanhamento com um psicólogo, porque a fibromialgia está muito associada também a questões como depressão, ansiedade. Então, uma melhora na qualidade de vida em fatores que, às vezes, estejam levando àquele estresse, podem também ajudar aí as dores, né? A gente tem também a acupuntura como uma das terapias que tem se usado para fibromialgia com boas respostas. Então, é todo um contexto de melhora da qualidade de vida para ajudar também nessa questão das dores. Seria aí também um processo de prevenção, vamos dizer assim, né? Isso, se a gente fosse pensar como evitar isso, seria justamente tentar ter hábitos de vida saudável em questão de atividades físicas, de alimentação e tentar, né, dentro do possível hoje em dia na correria do nosso dia a dia, minimizar os estresses, minimizar a ansiedade, tratar a depressão. Renata também quer conversar com a gente aqui, pois não, Renata?
Alex, eu já fiz algumas reportagens sobre fibromialgia, inclusive tenho pessoas na minha família que têm. E geralmente são pessoas bem debilitadas do ponto de vista da depressão, da angústia. São pessoas que na maioria das vezes estão passando por momentos difíceis. A fibromialgia, ela está relacionada diretamente à depressão ou não? A gente pode ter um quadro de fibromialgia e estando no momento mais leve da vida, digamos assim. Pergunta pertinente, viu? Olha, Renata quer saber, por exemplo, se a fibromialgia, ela tem relação direta aí, por exemplo, com a depressão. Ou se você estiver aí no momento tranquilo, você também pode ser acometido pela doença. Ou tem relação direta aí com depressão, ansiedade, né? Pessoas aí que são mais debilitadas. Ela tem uma associação muito próxima, então a gente vê normalmente que os pacientes com fibromialgia, eles têm um quadro maior de ansiedade, eles começam a ter aquelas dores após algum evento de maior estresse, de alguma perda, de piora da depressão. Então, tem essa associação, é até um dos pontos para a questão do diagnóstico, é um dos pontos para critério de diagnóstico, mas pode uma pessoa desenvolver a fibromialgia sem ter necessariamente um quadro de depressão aí associada. Tem algo relacionado, por exemplo, à faixa etária? Por exemplo, porque eu conheço, Renata, inclusive tem pessoas, ela comentou aqui, que tem pessoas na família que tem a fibromialgia. Eu conheço também um rapaz, um jovem, que também foi diagnosticado com a doença. Tem algo de idade, faixa etária? Tem. A fibromialgia, ela pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Mas a faixa etária mais comum são pessoas aí entre 30 e 40 anos de idade. Também é bem mais comum em mulheres do que em homens. Então, apesar dos homens poderem ser acometidos, é uma doença que tem uma maior incidência em mulheres, desculpa. Em mulheres. Tá certo, doutora. Obrigado, viu, por sua participação. E realmente ela não tem cura, né? Apenas o controle. Isso, ela tem o tratamento, né? E aí a gente tem pacientes que conseguem viver muito bem, viver até sem dores, mas normalmente fazendo as medidas não medicamentosas aí associadas, então às vezes até sem medicações, né? E ficar bem, mas aí tendo uma prática de atividade física diária, com melhora dos fatores de estresse. Então, é uma doença que é muito importante, que às vezes as pessoas que estão perto não entendem, e isso também é um fator importante, que a família, os amigos entendam um pouco mais o que é a fibromialgia, para que possam dar um suporte para aquele paciente. O paciente, só para a gente concluir aqui, ele pode ficar incapacitado pela dor da doença? A fibromialgia, ela não leva a deformidades, então ela não vai levar a alterações na estrutura da articulação. Mas as dores, elas podem ser muito fortes, muito intensas e impedirem o paciente de fazer suas atividades diárias, de trabalhar. Então, é uma doença que ela pode levar a uma incapacidade pela questão da dor. Ok, então, doutora, obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com a doutora Viviane Vasconcelos, ela que é reumatologista, né, passando aí todas as informações importantes sobre esta doença. Renata Torres. Obrigada, Alex. Obrigada também a doutora Viviane Vasconcelos, que é reumatologista, batendo um papo aí com a gente sobre fibromialgia, né, uma das doenças lembradas aí no mês de fevereiro, né, que levou o nome de Fevereiro Roxo, e a gente trouxe aí todas essas doenças durante o mês aqui no Manhã Cidade. Fibromialgia, Alzheimer, né, também foi outra que a gente falou aqui, lúpus, a gente falou também nesse mês de fevereiro, e também a leucemia na questão do fevereiro laranja, se eu não me engano, foi essa cor também, tá? E a gente vai debatendo esses temas aqui que são super importantes, e como a doutora Viviane também falou, né, porque muita gente ainda, a depressão é porque a pessoa está ociosa, não tem muito o que fazer, não tem muito o que pensar, termina ficando doente. Não é, tá? E a depressão pode levar, né, a pessoa a ter a fibromialgia. São dores que na crise são realmente incapacitantes, as pessoas têm que se afastar das suas atividades e é preciso uma participação
imensa e uma boa vontade grande da família para não deixar essa pessoa cair.